a sua relação com o espelho? Será que o que você vê reflete exatamente aquilo que você é? Ou será que a sua imagem é um pouco distorcida? De repente você está querendo atingir uma imagem que não corresponde à sua realidade. Pois bem, hoje é o tema do nosso episódio Distorção de Imagem. Por isso, pegue sua lupa e venha comigo, porque vida de adulto não vem com manual, mas vem com muito perrengue. No nosso segundo episódio, eu estou hoje com uma convidada muito especial, amiga, jornalista, mas além de tudo, gente, ela foi minha mentora por muitos anos. E assim, eu devo muito do que eu sou hoje a ela. Estou aqui com Simone Lopes, que vai conversar com a gente, ter um bate-papo muito tranquilo, muito legal, a respeito de como a sociedade e a mídia, ela pode influenciar nessa distorção de imagem. Se você consegue se identificar com esse tema, vem comigo, vamos lá. Todas as quintas-feiras eu estou aqui, às 9 horas da noite, nesse canal. Então, curta, compartilhe, dê o seu like aí. Simone, seja bem-vinda ao Lupa. É um prazer enorme ter você aqui na minha casa. E sempre que precisar, só chamar, estou aqui à disposição. Não, e foi realmente uma intimação, não foi nem um chamado, né? Foi uma intimação. Uma boa intimação. Uma boa intimação. É um prazer enorme participar do Lupa. Já estava querendo, inclusive. Pronto. Simone tem uma carreira já bem consolidada na área do jornalismo e também em diversas outras áreas, mas assim, eu convidei ela porque além de ela já ter toda essa experiência, ela vai poder ajudar a você aí que tem... hoje está muito em foco esse tema, distorção de imagem, né? Então, assim, a comunicação de uma forma as redes sociais, elas vêm influenciando cada vez mais a gente buscar uma realidade muitas vezes intangíveis, né? Então, eu realmente trouxe esse tema para a gente poder conversar com uma preocupação a mais com essa sociedade aí que está vindo, nossos filhos, né? Então, eu acredito que cada vez mais, ainda mais com a inteligência artificial, tudo isso vai piorar, né? Então, eu tenho várias perguntas para fazer para Simone, mas a primeira, eu quero saber como foi a própria jornada dela com relação, assim, como foi sua própria jornada com sua imagem pessoal, especialmente trabalhando com o ambiente como jornalismo? A imagem sempre precisou ser a ideal? Tu sempre buscou isso ou não? Ou teve épocas que você buscou e que agora já fica tranquilo? Então, no começo sempre é complicado, né, Eliana? A gente sempre acha que precisa melhorar, mas não sabe se melhorou o suficiente. E quando a gente corre atrás do que a gente acha que deve ser e como a gente acha que deve ser, a gente sempre fica insegura. Será que tá bom? Será que é isso mesmo? E hoje com rede social, a gente precisa ter uma atenção redobrada na imagem da gente, porque a gente acaba abrindo a nossa vida no dia a dia. A gente grava vídeos o tempo todo e às vezes a gente está em ambientes informais e a gente faz coisas no nosso dia a dia que antes a gente não costumava fazer. Então, essa informalidade mostra um pouco, abre um pouquinho mais da nossa intimidade e a gente tem que ter sempre um cuidado muito grande, né, em dosar essa abertura. Será que a gente está abrindo demais? Será que a gente está abrindo de menos? Será que as pessoas estão vendo quem realmente a gente é? Então, isso a gente tem que ter um cuidado de vez em quando, né? Sim, e eu me lembro muito bem da época que a gente fazia faculdade, não vão fazer cálculos aí, por favor, porque nós estamos lindas e belas. A gente não tinha tanto apelo, né? O apelo era menor, pelo menos para minha consciência. E hoje em dia, a gente vê muita superficialidade em tudo que é, na maioria do que é postado. Tu tá sabendo que o Instagram vai tirar todos os filtros, né? E já existem, né, algumas pessoas falando que ele vai substituir por inteligência artificial. Então, eu acho que vai até piorar. Porque, no caso, hoje, você já é acostumado a colocar assim... algo sutil, né? Outras pessoas não, mas assim, a utilização do filtro para ti é uma ferramenta que veio favorecer ou ela realmente veio fazer com que as pessoas se distorcessem ainda mais a imagem que elas têm de si mesmas? Eu acho que tudo é o exagero ou tudo é a cautela. Muita gente exagera
E aí é que está o problema. Você Sim. usar um filtrozinho ali, outro aqui para dar uma melhorada na pele, às vezes você acabou de acordar, ou então você está vindo de uma feira, não quer que todo mundo veja você que está descabelado e tudo. Então, isso eu acho que vale muito a pena você ter a segurança de ter uma ferramenta ali que você pode usar para ficar bem, para melhorar. Agora, tem gente que exagera, né? E aí tem gente que pega filtro e bota uma pele completamente diferente da que possui, um rosto, um cabelo, uma cor de cabelo completamente diferente, e aí não é a pessoa, não é e o olho diferente, né? Então não é a pessoa. E eu acho que esses exageros é que as pessoas precisam ter muito cuidado para não mascarar o que realmente são, porque a internet está o tempo todo mostrando para gente que a autenticidade é o que vale a pena. Sim. O que ganha seguidores, o que ganha engajamento é você ser autêntico, é você ser você mesmo. E aí, como que você vai ser autêntico, vai ser você mesmo, se você está se mascarando o tempo todo? Então, é meio que contraditório, né? E tu acha que a grande responsável, a mídia, ela é a grande responsável por essa meio que forçação de barra? Tu acredita que o jornalismo, por exemplo, ele pode ajudar a desconstruir esses padrões? Eu acho que o jornalismo não tem pautado muito hoje em dia as pessoas. O que pauta muito são as redes sociais. Sim. Então, o jornalismo ele está ali num papel de informação, mas eu acho que ele perdeu muito espaço para as postagens de pessoas comuns. E essas pessoas comuns hoje em dia, que, claro, na maioria das vezes se tornam grandes influenciadores, então essas pessoas, elas realmente pautam o que você vai comer, como você vai se vestir, como você vai se portar. E essa pauta que a gente está recebendo um volume enorme todo dia de milhares de pessoas que estão ali na internet dando dicas, mostrando coisas e a gente está consumindo aquilo tudo. Então, isso é o que move hoje a vida da gente. Acho que o jornalismo ele teve um espaço muito importante. Sim. Ele está, inclusive, hoje eu vejo o jornalismo tentando se posicionar no dia a dia das pessoas de forma mais informal, Informa. porque o jornalismo ele sempre teve um posicionamento muito formal dentro Sim. daquela informação que era passada oficialmente, você tinha uma postura para dar a notícia, você não podia se mexer muito, você não podia fazer gestos muito, Bruscos. movimentos bruscos com a mão. Então, hoje em dia está tudo muito informal, o jornalista ele está andando, circulando, e isso é o quê? Tá vindo da rede social. Então, Sim. a informalidade, a espontaneidade ou seja, é o contrário. O jornalismo ele está sendo impactado pelo dia a dia das redes sociais e pela espontaneidade das redes sociais. Sim. Acho isso. A distorção da imagem piorou então com o excesso das redes sociais, né? Então, assim, as pessoas acabam se comparando mais, exigindo mais de si. Existe uma competição de beleza entre essas influencers, né? Quem sempre está muito mais a mais bela, a mais bem maquiada. Então, assim, isso para mim, de algum modo, ela faz com que o ser humano real, que não é um influente, né, um influencer, mas ele acaba de uma certa forma, querendo atingir padrões de belezas que não vai conseguir. Isso gera, né, descontentamento, gera tristeza, gera baixa estima, no caso. Tu acredita que isso pode influenciar muito para desenvolvimento de doenças, né, psicológicas, uma depressão? Tu vê isso? Eu acho que a saúde mental, hoje, ela nunca teve tão em questão quanto ela está hoje. Em pauta, né? Por conta dessa visibilidade excessiva que a gente vive, que as pessoas são obrigadas, na maioria das vezes, a se submeterem. E isso é uma obrigatoriedade porque às vezes trabalha e precisa mostrar o produto, às vezes Sim, é um empresário que precisa vender o que precisa vender. E isso é uma necessidade que surge e que a pessoa nem sempre está preparada para enfrentar um vídeo, para gravar um vídeo, para fazer sim, uma chamada, e ela tem que se reinventar e tem que conseguir fazer. Por quê? Porque o negócio dela depende disso, porque o trabalho dela depende disso. Então, essa necessidade, essa busca, às vezes nem todo mundo está preparado para isso. E pior, a crítica. Às vezes você faz e as pessoas que circulam você não são parceiras o suficiente para apontar suas melhorias, para falar o que você está precisando melhorar, mas ao mesmo tempo dar uma força. Não, às vezes são críticas muito pesadas e você não está preparado para isso. Então aí eu acho que
A saúde mental, nesse caso, eu acho que ela fica abalada por conta, principalmente, da falta de apoio, da falta de parceria das pessoas que estão próximas e da insegurança, porque Sim. você precisa vender, você precisa produzir vídeo, hoje você tem que estar na rede social, senão você não existe, senão o teu produto não existe, senão o teu trabalho não existe. E essa pressão está trazendo uma carga emocional muito forte, nem todo mundo está preparado para ela. É aquilo, você precisa, né, saber usar com dosagem as redes sociais, porque não tem uma volta, né? Não tem a partir de hoje não serão, pelo contrário, é daqui em diante. E se pensar no momento onde que você possa usar a rede social a seu favor, mas é claro, sem precisar eu penso muito assim, em como que a rede social ela pode ser tua aliada, né? Então, em todos os aspectos. Eu mesmo faço o uso das redes sociais, tu também, para divulgar o teu trabalho. E por muitas vezes eu me senti pressionada a ter que incorporar um outro personagem naquele momento para que eu pudesse estar bem, porque assim, sentimentalmente a gente tem oscilações de humor, a gente tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente não tá, mas nas redes você precisa estar sempre bem, né? Então, assim, isso é algo que eu sou cobrada muito, mas às vezes eu gosto de dizer, não, hoje eu não tô legal. Tu achas que esse choque de realidade, né, é você ser um pouco natural, ou você mostrar o que você realmente está sentindo, ou não ter que vestir um personagem, também é vendável, também é algo que a gente consegue fazer uso das redes sociais a nosso favor, sendo honesta com o que a gente está sentindo? Eu volto na ponderação. A Sim. gente tem casos aí de postagens recentes, né, de um grande influenciador que postou ali uma situação difícil, delicada, que teve recentemente postou a foto da perda de um filho, né? E isso não foi muito bem recebido. Uhum. Então, quando que a gente precisa saber, como que a gente consegue dosar a nossa intenção e o que a pessoa vai entender sobre o que a gente está postando? Porque você tem um objetivo quando você posta, mas será que quem está vendo você está entendendo esse seu objetivo? Será que você conseguiu explicar e conseguiu ser claro nesse objetivo? Será que as pessoas que estão vendo aquilo que você está tratando aí, aquela carga emocional, como você falou, às vezes a gente está vulnerável, a gente não está bem para gravar um vídeo. Será que as pessoas vão entender que aquilo é uma vulnerabilidade ou aquilo você está fazendo tipo para ganhar like? Até que ponto as pessoas estão preparadas para abrir o coração e abraçar você com empatia ou loucas para virar seu hater? Então, como que a gente sabe Não. isso? Como, Simone? Tu já tem a experiência do jornal te ajuda com isso ou só mesmo a experiência de vida mesmo? Tu Na acha verdade, que por exemplo, ter a experiência da formação, de ter passado por todo os bastidores, saber como se portar, né? Ter toda essa experiência como jornalista te ajuda a saber exatamente a linha tênue desse seu real e poder conseguir manter uma postura equilibrada, né, nas redes sociais. Porque, assim, eu te acompanho, eu consigo enxergar, mas isso é porque eu tenho um lado de amizade. Mas, assim, eu te vejo bem natural. Eu não te vejo. Depois eu vou botar o arroba da Simone aqui para vocês acompanharem ela. E, assim, tudo o que tu falas, eu te reconheço como pessoa, sendo honesta e eu não vejo uma artificialidade. Tu achas que o jornal te ajudou a isso ou não? Foram mesmo as experiências do dia a dia? na verdade, o jornalismo, ele acaba te moldando, e principalmente o jornalismo de 10 anos atrás, que era o jornalismo de Sim. TV que eu fazia. Então, esse jornalismo, ele te molda de uma maneira diferenciada, ele te molda de uma maneira mais formal, uma maneira mais oficial de tratar as coisas na frente das câmeras. E isso hoje é o contrário do que a rede social te traz. Muito pelo contrário. A rede social, ela te quer pura, ela te quer clara, ela te quer exatamente como você é. E isso é o que tem mostrado que funciona muito. Claro que tem gente
que vira outra pessoa, que cria um personagem, que vende uma imagem que não é a imagem dela. Mas tem, hoje em dia, o seguidor, as pessoas, o público em geral, ele está muito esperto. Ele sabe Eu quando aquela acho. pessoa está Eu acho. tentando vender um personagem e sabe quando aquela pessoa realmente está sendo honesta. Isso, esse peso, ele está todo na mão das pessoas que estão seguindo a internet. E essa coisa do jornalismo, ela me atrapalhou um pouquinho. Eu digo atrapalhou porque essa formalidade do jornalismo você não pode trazer para a rede social. Você tem que deixar lá onde vivia, guardadinha lá. E na rede social você tem que mostrar para as pessoas que você é uma pessoa que pode ser uma excelente amiga, uma excelente conselheira, uma excelente parceira, porque é isso que as pessoas da rede social estão Estão querendo. querendo. Elas estão querendo pessoas com quem elas se identifiquem. Então, como se identificar com alguém que você não está criando empatia porque aquela pessoa é um personagem inalcançável? Uma pessoa que eu não estou conseguindo me conectar com essa pessoa. Então, essa é a busca. Eu tive uma dificuldade para chegar nesse ponto, ainda estou aprendendo e aprendendo muito. E a melhor forma de aprender é fazer. Não tem outra, não. É fazendo. Tá fazendo. Teve algum momento, sim, marcante em sua vida ou carreira onde percebeu a importância de ressignificar a tua relação com a tua própria imagem? Ou não? Sim, o tempo todo. Porque assim, como as pessoas te veem? Você sabe como você quer aparecer, mas como as pessoas estão te vendo? Por exemplo, às vezes você está num café esperando uma amiga, mas você está sentado de uma maneira, né? Tô aqui, Bem eu aqui. né? Tô aqui. Para você tá à vontade, você tá ali no seu celular e tal, mas você ocupa um papel. Às vezes você é uma profissional que precisa manter uma certa postura. E aí quem está te olhando está vendo a imagem que você está passando. E essa imagem ela vem através de uma linguagem corporal sua. E essa linguagem corporal equivale a 60% da sua comunicação. Então, como que você vai mostrar o que você é? Se a tua linguagem corporal está falando outra coisa. Como é que as pessoas estão te vendo? Elas estão te vendo como uma profissional que tem postura, uma profissional cheia de credibilidade, ou você está mostrando para elas que você, naquele momento, você está à vontade? Pois é, eu ia pensar isso. Tá, mas você pode ficar à vontade, desde que você não comprometa a sua imagem. Entendi. Então é o tempo inteiro. É o tempo todo. É o tempo todo. Por quê? Porque o tempo todo você está sendo vigiado por alguém. E é por isso que a rede social faz tanto sucesso. As pessoas adoram olhar. As pessoas adoram julgar. Criticar. As pessoas adoram vigiar. Tá aí o Big Brother. Então, se você acha que você não está sendo vigiado 24 horas o tempo todo, você não está no mundo, você Tá em sabe? outro planeta. Meu Deus, eu fiquei um pouco assustada com essa declaração. Eu não tinha, assim, eu me esforçava para que nos meus canais e nos momentos de trabalho eu conseguisse manter aquela imagem, mas saindo eu desconectava, Não, né? você está 24 horas. 24 horas. Você está no trânsito. Você vai estar ali, colocando a mão do lado de fora. Ei, não sei o quê, brigando lá com o cara que está lá na sua frente e tal. E a pessoa que está te olhando, que te conhece profissionalmente, vai te olhar e vai dizer: peraí, quem é essa pessoa? Essa pessoa não é aquela profissional que eu conheci. Como assim? Então, você tem que entender que por mais que você não veja, mas você está sendo vista. Vista. Você não percebe, mas as pessoas estão percebendo você 24 horas por dia. Tudo bem, chegou em casa, quer relaxar e tal. É para isso que a casa da gente existe. Né? Nossa! Para quem tá ouvindo a gente e sofre essa desconexão do que é real, do que tá em busca, do que tá procurando, ela não sabe se o que ela tá vendo realmente corresponde ao que ela realmente é.
Tu daria algum conselho para ela começar a construir uma relação saudável com ela mesma? Ou se ela utiliza-se dessas ferramentas de comunicação, de rede social, como trabalho, como ganha-pão, seu ganha-pão, tu teria alguma dica, alguma forma prática para que ela pudesse ter esse raciocínio de que eu estou sendo vigiada 24 horas? Então, eu acho que primeiro, para quem está muito em dúvida, muito perdido, faz análise, tá? Segundo, você precisa encontrar o seu eixo, porque não dá para ir para a rede social abalado, fragilizado. Então, você tem que encontrar o seu eixo primeiro. Encontrei meu eixo. Sim, Sei que eu sou uma pessoa centrada, estou segura. Vou trabalhar na rede social, vou aparecer na rede social, vou me relacionar na rede social, não sei qual é o objetivo de cada um, mas enfim, independente do objetivo, primeiro cuida de você. Depois que sim, você cuidar de você e que você entender que você é uma pessoa forte o suficiente para receber o que vai vir, porque rede social é um campo minado sim, e você tem que estar preparado para ele. Então, se você emocionalmente não está bem, então não entra. sim. Agora, faz análise, se prepara, se fortalece e aí começa a traçar um posicionamento digital. Esse posicionamento digital, ele tem que vir com muita clareza, com muita autenticidade. Tem que vir com muita transparência. Então, independente do assunto que você vai Sim, abordar, você tem que ser muito você. Acima de tudo, você. sim. Porque é isso que vai diferenciar você de todo o resto. Então, se você for alguém que tem carisma, você tem que mostrar que você tem carisma. Às vezes você liga uma câmera, a pessoa trava. Sim, Ferrou. E aí começa a medir as palavras, começa a se policiar. E aí o que que ela não se percebe? Que ela está sendo outra pessoa, ela não está sendo ela. uhum, E aí é que todo mundo se perde. Por quê? Porque está perdendo a autenticidade. Então, se você está com muita dúvida, como é que começa, o que é que eu faço? Isso. Primeiro, se se reconheça, se encontre. encontre. E segundo, conquiste as pessoas pela rede social, pelo que você é, basicamente. É, porque a principal coisa realmente é o autoconhecimento, é saber quem você é, o que você quer, para poder ir em busca, porque não adianta você só desejar, almejar, e se você não tiver conhecimento, não tiver até certeza daquilo, você vai boiar, vai ficar perdido e vai se desencontrar sempre, e sempre vai estar sempre se comparando com fulano, cicrano, beltrano, que não tem nada a ver com o que realmente é o que você de fato está buscando. Ai, uma mensagem. Se você pudesse deixar uma mensagem para quem está aqui com esse conflito de imagem, foi essa, né? Acabou que a gente conseguiu, de uma certa forma. Mas eu queria que tu dissesse se o que para as pessoas que estão buscando além do autoconhecimento é perseverar, é ir atrás. Você consegue, porque assim te vejo como uma pessoa de sucesso. Então, assim, eu sei que para tudo onde eu acho que tu coloca tuas mãos, tu consegue alcançar o que tu almejas. Então, a Simone é muito determinada, ela é bem focada. Então, são adjetivos que eu vejo e que são ao longo de uma amizade de anos, mas que me trazem como foco para minha vida pessoal mesmo, sabe? Para o que eu quero, para o que eu almejo. Então, foco, determinação e mais o quê? Eu sempre digo que o feito é melhor do que o perfeito. E eu acho que isso atrapalha todo mundo que trabalha com rede social. A gente fica buscando a perfeição, mas nem sempre a perfeição é o que todo mundo quer. Então, se todo mundo entender que fazer é muito mais importante do que fazer com perfeição, vai com certeza ser muito mais sucesso. Então, vou repetir para você. Faça, como é que é? Feito é O melhor do que feito é perfeito. melhor do que perfeito. Então, comece, haja. Não espere buscar a perfeição, porque aí você pode perder tempo E se perder pelo caminho, né? e se perder pelo caminho. Tá aí? Mas, gente, a gente não acaba por aqui. Este é só o nosso primeiro momento, né? Na primeira temporada, Simone, a gente tinha um quadro chamado Água Tônica.
Eu sei que você queria muito participar deste quadro. Estamos testando um novo quadro para essa segunda temporada. Nessa segunda temporada, o quadro que a gente... Pode beber um pouco de nossa... Sim, claro. Isso aqui Agora. a gente vai... Tchim-tchim. Tchim-tchim! Isso aqui são os nossos drinks. Ah, Você tá vendo que cada episódio a gente tem né, uma cor diferente, algo sedutor. Depois eu explico para vocês. Isso aqui tem... de adivinhar do que é. Então, quadro. Esse quadro de agora se chama Espelho, Espelho Meu, tá? São só 3 perguntas para você, algo que você vai tirar de letra, eu tenho certeza, mas que vai ajudar a gente a conhecer um pouquinho mais da Simone, né? O que ela tem por dentro. Eu vou fazer um sorteio de uma forma bem aleatória. Só tem um papel azul, então papel azul, sim. Posso fazer? claro. Você me permite? Estamos aqui. Simone, se você pudesse conversar com a sua versão mais jovem, qual conselho você daria para ela? Ter a cabeça de hoje e a maturidade de hoje. Não adianta você ser jovem e não ter nenhuma maturidade e nenhuma cabeça para enfrentar milhões de dificuldades e desafios que a vida, que a juventude te traz. Então, eu costumo dizer que se alguém me perguntar, Simone, você quer voltar a ter 25 anos? A minha resposta, com certeza, é só se eu voltasse a ter 25 anos com a cabeça que eu tenho hoje. Do contrário, não. Eu também acho que eu não queria voltar. Você queria voltar aos seus 25 anos? Se você tiver 25, aos seus 15 anos, faça aí um exercício. Fiquei pensativa. A experiência traz muita bagagem, né? Simone, o seu reflexo gostaria de mudar algo? Tem algo em você que você não gosta do que vê? Eu já fui muito tímida. E graças a Deus eu consegui, trabalhando com a minha profissão, eu consegui superar a timidez. Hoje, não. Hoje não. Que aí entra a questão da maturidade. Eu acho que a maturidade traz junto com você, para você, muita segurança. É muito difícil você chegar à fase madura e dizer, ai, mas eu não gosto disso. Então, assim, felizmente, tem gente que chega, mas felizmente eu não tive esse problema. Então, os problemas que eu não me identificava, que eu não gostava, eu deixei para trás. E hoje eu tô bem de boa com a minha imagem e com o meu espelho. Que bom, eu também estou feliz com a sua imagem, com você, espelho. Vamos para a última pergunta do espelho, espelho meu. Tá vendo? Nem dói. Essas Nem aqui dói. são bem. Bem de boa. Para vocês, eu já até sei a resposta, mas eu vou ler a pergunta. Para você, Simone, se olhar no espelho é um ato de amor, de cobrança ou não passa de neutralidade? Eu acho que é um ato de amor comigo mesma. Eu aprendi a duras penas, e você é testemunha de que primeiro você tem que amar você, depois você tem que amar você, e depois você tem que amar você. Todo o resto só vai vir depois. Por quê? Porque se você não amar você sempre, 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 você não vai conseguir amar o seu marido, o seu filho, seus amigos, você não vai conseguir amar. Então, ame primeiro a você, se fortaleça, e é aí que você vai se fortalecer, se amando muito, se gostando, não se criticando, não se botando para baixo, muito pelo contrário, se botando para cima, dizendo que você é uma mulher poderosa, que você é uma mulher Ai, que foda. trabalho. Muito. Desculpa, pode falar, né? Pode. Pode. Então, É lugar para adultos. Então, se você pensar nisso, você. Primeiro, que a palavra tem poder. E segundo, que energia positiva com você mesma nunca faz mal. Se existe uma coisa que você pode exagerar, o exagero, que eu estava falando antes, empoderar. Isso você pode exagerar. Tá liberado. Tá liberado. Se ame. Muito. Sempre. Tá vendo? Então, ficamos por dentro um pouco mais da vida da Simone Lopes. E eu tenho certeza que vocês vão aí se apaixonar por esse episódio.
Na quinta-feira que vem eu estou novamente com vocês, no mesmo horário, às 9 horas da noite. Simone, muito obrigada pela sua participação no Lupa, foi Espero ser convidada maravilhosa. de novo, espero ter feito direitinho. Passou, passou, vamos, não passou, produção? Muito obrigada mesmo.